Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já se inscreva no canal e deixe o like, vai estar ajudando muita gente. Hoje estamos aqui com o canal do Gustavo Gaie, todos os créditos a eles. E sem enrolações, vamos ficar com o vídeo. Obrigado, presidente. Eu vim aqui hoje verbalizar a minha completa indignação com esse julgamento que está acontecendo no nosso país, no qual, obviamente, todo mundo já percebeu, um teatro fabricado para prender a maior liderança política que o Brasil já teve. Infelizmente, nas últimas semanas, nós temos testemunhado uma aberração jurídica que pode abrir precedentes terríveis para o nosso país. Um delator que já mudou sua versão 8 vezes, que teve a sua mãe, o seu pai, a sua esposa e filhas ameaçadas de prisão caso ele não falasse exatamente o que o grande imperador do Brasil quisesse que ele falasse. E aí, para tornar isso tudo ainda mais agravado, presidente, nós tivemos aí uns vazamentos de conversas nas redes sociais desse delator, desse colaborador que foi torturado, coagido, intimidado, onde ele mentiu inúmeras vezes. Um julgamento onde a defesa não teve acesso a todos os autos, a todas as informações, onde os advogados são humilhados, onde a sentença foi dada antes das testemunhas serem ouvidas, presidente. Então eu estou aqui para falar o seguinte: isso está acontecendo hoje com uma pessoa, mas pode vir a acontecer com cada um de nós, e na verdade já está acontecendo. Nós estamos vendo vários membros dessa casa sendo ameaçados com inquéritos, caso eles não votem exatamente como o STF quer. Nós vemos constantemente ameaças, intimidações, recados, e agora querem prender o maior líder político que o Brasil já viu. Querem acabar com a direita, mas não se enganem, eles não vão parar depois de prenderem toda a direita. Depois que eles entenderam que eles têm o controle da coleira de cada um dos senhores e senhoras dessa casa, eles controlarão completamente o nosso país. Nós somos os verdadeiros defensores da democracia e não eles. Eles deveriam respeitar as leis aprovadas aqui, mas não. Hoje o que nós aprovamos é destruído numa caneta. E se nós não aprovarmos exatamente o que eles quiserem, aí se criou-se o termo crise institucional, presidente. Hoje, a crise institucional é cada um dos senhores não colocar o rabinho entre as pernas e acatar exatamente o que o STF manda. Que vergonha é essa, gente? Nós somos eleitos representantes pelo povo e vamos ficar quietos enquanto um julgamento falso, um teatro, uma inquisição para destruir o maior líder que o Brasil já viu. É por isso, presidente, que no dia 29 de junho, nós convocamos todos os brasileiros de bem para comparecer na Avenida Paulista às 14 horas. Não é só pelo Bolsonaro. Bolsonaro é apenas um obstáculo desse sistema para alcançar a cada um de nós. Eles não querem prender e silenciar Bolsonaro apenas, pessoal. Para concluir, presidente. Concluído, deputado. Eles querem silenciar todo e qualquer cidadão que não concorde com o que eles falem. Inclusive, aqui, os membros eleitos, que deveriam ter a prerrogativa constitucional de defender o povo, mas a cada dia que passa, se aceita ser reduzidos a meros distribuidores de emenda. Dá tempo de reverter o que está acontecendo, e vai começar no dia 29, na Avenida Paulista. Então vamos todos para lá. Obrigado, presidente. Para surpresa de ninguém, Lula soube aproveitar, como sempre, uma oportunidade de colocar o Brasil no lado errado da história. Desde que Lula assumiu como presidente, voltando à cena do crime com a ajuda dos seus amigos na Suprema Corte, nós tivemos aí vários fatos internacionais no qual Lula fez questão de escolher o lado errado. Golpe na Venezuela, dado por Maduro, Lula escolhe ficar do lado do Maduro. No conflito Rússia e Ucrânia, Lula escolhe ficar do lado do invasor. No conflito, grupo terrorista Hamas invadindo Israel e matando pessoas inocentes, arrancando a cabeça de bebês, Lula escolhe ficar do lado do Hamas. Não só ele, como toda a esquerda. E esse último caso é o mais indefensável de todos, eu vou te dizer por quê. No caso do Hamas, a esquerda e o Lula conseguiu
fazer aquele reboleio argumentativo, dizendo que eles estão do lado da Palestina e não do Hamas. Mas todos nós sabemos que é o Hamas que a esquerda adora. Tanto é que o então líder do Hamas gravou um vídeo de agradecimento ao Lula. E agora nós estamos diante do conflito Israel e Irã. Repare que nem a imprensa internacional de esquerda tem a ousadia de defender o Irã. O Irã é um país tão radicalmente terrorista, e se o terrorismo tiver criado um país no mundo, este país se chama Irã. Ele financia a maioria dos grupos terroristas do mundo, Houthis, Hezbollah, Hamas, e não só isso. Lá, a sociedade lá vive num sistema de opressão que talvez não exista em nenhum outro. Mulheres são apedrejadas e assassinadas nas ruas, homossexuais são atirados de cima de prédio e enforcados em praça pública, a mulher não tem direito de estudar ou ir na escola, tem que andar nas ruas vestido de burca, se ela levanta o pano da burca ela pode ser apedrejada. E era um país relativamente livre, é um país relativamente avançado nos anos 70, até que um grupo terrorista se apoderou do país e formou seu próprio governo, que é o regime do fundamentalismo islâmico que tem lá dos ayatollahs. Então a sociedade está aprisionada e ela tenta se libertar de todas as formas, mas quem ergue a voz é destruído. Mais ou menos como o STF faz aqui no Brasil. Nenhum país democrático, e aqui eu reforço isso, nenhum país democrático se atreve a defender o Irã, com a exceção de um. Lula e o Brasil já está defendendo o Irã há muito tempo. Vamos lá, Irã quer criar armas nucleares com o claro intuito de destruir Israel. E Estados Unidos, e falei todo mundo, ele quer destruir todo mundo que não seja muçulmano, que não seja islâmico, né, que não seja da sua religião. E é um caso tão grave que nem os países árabes, nem os países muçulmanos vizinhos do Irã gostam dele, concordam com o que eles fazem, tá? Tanto é que não sai em sua defesa, só para você ter uma ideia. E aí nós temos o Lula defendendo, olha isso aqui. Brasil diz que apoia direito de enriquecimento do Irã. Tem cabimento? Vamos lá. Navios de guerra do Irã atracam no Brasil mesmo após pressão dos Estados Unidos. Nenhum país democrático recebe um navio do Irã, ou receberia, com a exceção do Lula, obviamente. Lula celebra Irã no BRICS, ao lado do carniceiro de Teherã, acusado de execuções em massa. E aí você está vendo Lula ao lado do carniceiro. Por que é carniceiro? Porque é um terrorista que já matou milhares de pessoas ou mandou executar milhares de pessoas. Lula defende a inclusão do Irã no BRICS e diz que a cúpula foi civilizatória ao fortalecer o Sul. E aí tem mais um detalhe. O ministro do Lula, dando uma entrevista onde ele quer comparar o apedrejamento de mulheres do Irã à pena de morte nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe a pena de morte para quem comete assassinato, para quem comete crimes bárbaros. Ele quer comparar os Estados Unidos ao Irã, porque nos Estados Unidos tem pena de morte. Vários outros países do mundo têm pena de morte. I don't have anything against, well, I don't agree with treated in Iran, for instance, but I don't agree with death penalty, which still exists in the United States. I think it's, you know, it's an important country. It's 80 million people in a very, very crucial region of the world. So why not? When I served as a U.S. ambassador, my least favorite part of my job was having to defend that, and I think the United States should end the practice of capital punishment because it makes us an outlier among advanced democracies. So I will agree with you. I will concede the point. I will also say that to draw an equivalence between the United States application of the death penalty and the Iranian regime is morally not respectable. I think it's a bad equivalence. And I think it undermines the moral credibility of those who would draw that kind of equivalence. E agora, para fechar com chave de ouro. No teatro de eleição que teve no Irã, que na verdade é um regime ditatorial, o Alckmin, vice do Lula, vai lá e comparece. Preste atenção, o único membro de um país democrático nesse evento. E ao lado dele, como você pode ver, são apenas terroristas e líderes do terrorismo. Nós temos o líder de Houthi, Jihad Islâmica, Hezbollah e Hamas. Se eu não me engano, 3 desses aqui já foram executados por Israel. Talvez, acho que os 4, né? Talvez falta só o Alckmin. Então Lula está colocando o Brasil cada vez mais naquilo que é conhecido hoje como o eixo do mal. O mundo está se dividindo.
Nós temos o eixo do bem, países democráticos que prezam pela liberdade de expressão, que as mulheres são valorizadas, e o eixo do mal, que são os países totalitários e ditaduras. E ali você tem China, Coreia do Norte, Rússia, Cuba, Venezuela, Irã e Brasil. Se estivéssemos na Segunda Guerra Mundial, que seriam os aliados e os países do eixo, Lula estaria escolhendo o lado dos países do eixo. E aí o povo do Lula e a esquerda dizem que eles são a favor da democracia, pelo Estado Democrático de Direito, mas ficam sempre junto com os ditadores. Vai entender, né? Lula não perde uma oportunidade de envergonhar o nosso país. Aqui nosso povo floresce, a amizade cresce e a gente agradece. É impossível de esconder o entusiasmo que eu estou sentindo essa semana aqui em Brasília. Tudo nos leva a crer que hoje, ou no mais tardar amanhã, será dado o início da grande batalha, do conflito final entre Congresso e governo. Lembrando, o governo está perdendo o centro já há algum tempo. O centro tenta, de uma forma ou outra, ali, coexistir junto com o governo para não perder os ministérios. Mas não está dando mais. E aí o que aconteceu? Vamos lá. Lula, percebendo que o centro já não está querendo mais conversa, já se fala nos bastidores abertamente em devolver ministérios, né, e que não vão apoiar Lula na reeleição, Lula decide aumentar o IOF. Exatamente, criar, né, um imposto, aumentar o imposto para o IOF num decreto, sem conversar com o legislativo. Lembrando, o Brasil está vivendo um período onde o imposto novo é criado a cada 37 dias. Só o governo do Lula criou 24 novos impostos e tributos. Então o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado já não aguenta mais. E falou, se você fizer esse aumento de IOF, nós vamos derrubar. Hoje, está pautado para hoje a votação da urgência desse PDL que derruba o aumento de imposto. Seria um golpe fatal nesse governo. O que o governo decide fazer? Você se lembra que Lula escolheu a Gleisi Hoffmann para ser aquela ministra da articulação? O que essa ministra, o que esse ministério faz? É um ministério que negocia as emendas pelos votos, aqui nos deputados. E para os deputados não há nada mais importante que emenda, tá, gente? Me tira dessa lista porque eu não uso emenda, eu sou o único, acho que hoje não usa emenda aqui em Brasília. Acho que na história. Mas vamos lá. E aí a Gleisi Hoffmann, para coagir o centro e os deputados, solta essa aqui, ó. Gleisi ameaça deputados de cortar emendas se decreto do IOF for derrubado. Uma clara ameaça. Lembrando, o centro já não aguenta mais o governo Lula. Todo mundo já percebeu que o Lula não tem projeto, não vai ser reeleito. Inclusive, quem estiver próximo a ele também pode diminuir suas chances de reeleição. Só que ele está no desespero, ele gastou demais, o rombo está gigantesco, ele precisa arrecadar mais. O que é arrecadar? Ele precisa roubar mais do nosso dinheiro. E aí ele vem com IOS, LCI, LCA e todas essas mudanças aí que são mais impostos e mais tributos. Isso porque o Brasil já bateu o recorde de arrecadação agora, esse ano. A Gleisi vai e ameaça todo mundo. Seguinte, se derrubar o IOF, eu corto as emendas. Meu amigo, você quer ver um deputado ficar revoltado? Você quer ver um parlamentar ficar revoltado? É você cortar as emendas dele. E o Lula tem feito isso de uma forma paralela, usando o seu cão de guarda no STF, que é o Flávio Dino. Então ele usa o Flávio Dino para suspender emendas impositivas, que são emendas obrigatórias, para ver se dessa forma ele consegue voltar a ter o controle no Congresso. A reação foi muito ruim. Agora ele está mandando a ministra dele fazer ameaça direta. Ó, se votar para derrubar o IOF, vai ter problema com as emendas. Rapaz... Só que dessa vez o Congresso não vai ceder. A decisão já foi tomada, ninguém aguenta mais. O Lula colocou os deputados do centro numa situação muito complicada. Se vota para manter o IOF, é um desgaste político imensurável, embora possa ter emenda. A questão é, será que as emendas vão superar o gasto político de votar por mais impostos no Brasil? B, vota para derrubar as emendas, a derrubar o IOF, aí perde as emendas, mas não vai ter o desgaste político que é ser um deputado que votou para aumentar o imposto no Brasil, que já está quebrado, que ninguém aguenta mais. Então o governo criou uma situação que se chama de sinuca de bico. Não importa o que os parlamentares façam, eles vão perder. Ou vai ter desgaste político, ou vai perder emendas. Mas é insustentável a situação que está. E pelo cálculo que nós fizemos aqui,
a maioria dos deputados percebem que é melhor perder as emendas e não sofrer o desgaste político do que o contrário. Então, a Glaze veio com ameaças de cortar as emendas e os deputados. Então tudo bem, mas você pode até cortar a minha emenda, mas nada vai ser tão ruim quanto votar para aumentar impostos num período pré-eleitoral, a eleição agora no ano que vem, num governo que a gente já sabe que não vai ser reeleito. Então ninguém quer se arriscar. E por isso hoje eu estou muito empolgado. Quando a gente derrubar esse PDL do IOF, vai ser uma derrota gigantesca para esse governo. E lembrando, tem uma outra coisa que é a medida provisória que a gente vai ter que deixar caducada aqui 120 dias. São muito espertos, já fizeram com 90 dias, que vai ter que ser caducada, que é aquela medida provisória que aumenta mais tributações em previdência privada, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agro, que é o que financia a construção civil e o agro no Brasil, que barateia, que torna mais barato a comida no prato da mesa do brasileiro e as casas, as construções civis. Então, é o fim desse governo. Eu não sei mais o que falta pro centro pular fora, gente. Tá na hora, pula fora. Não tem emenda que compense o desgaste de andar com esse governo mais. Não tem. Saiu uma pesquisa agora mostrando que 54% da população acha que a reação do governo à crise do INSS foi horrível, péssima. Não é possível, tem que parar de andar com esse povo. Fala pessoal, vou estar lendo para vocês uma noticinha aqui. Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. INSS anuncia devolução de 292 milhões e aposentados. Veja datas dos repasses. Débito pago será referente ao mês de abril. Consulta de valores anteriores será liberada a partir do dia 14. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, vai restituir cerca de 292,7 milhões a aposentados pensionistas em todo o país. A devolução ocorreu entre os dias 26 de maio e 6 de junho, correspondendo à mensalidade de abril, cobrando por sindicatos e associações que foram suspensas após revelações de fraude na autarquia. Os valores serão creditados automaticamente na mesma conta onde o beneficiário costumava receber seu pagamento mensal. Na mesma ocasião, também será depositada a segunda parcela do 13º salário. O cronograma da pagamento sequer numeração final do benefício, considerando o dígito verificador. A partir do dia 21 de maio, aposentados e pensionistas poderão consultar os extratos detalhados com os valores do benefício do 13º, dos descontos e da devolução referente à mensalidade associativa de abril. A liberação das informações será graduada conforme processamento da folha de pagamento. Já para os valores retidos em meses anteriores, o desembolso não será automático. A partir do dia 14, o aplicativo e o site do INSS passarão a exibir os descontos realizados com identificação de identidade beneficiada. O usuário poderá então solicitar a devolução diretamente para a plataforma, segundo explicou o presidente do órgão, Gilberto Hagen Jr., durante a apresentação do Plano de Ação do Governo Federal. O INSS informou que a cobrança referente a abril foram mantidas porque o sistema de pagamento já havia sido fechado antes da ordem de bloqueio da contribuição, e o valor retido agora será estornado dentro do calendário regular de benefício. Confira as datas de devolução conforme o valor recebido e o final do número de benefício para quem ganha até um salário mínimo de 1º a 26 de maio, 27 de maio. O final 2 é 27 de maio, 3, final 3 é 28 de maio, final 4 é 29, final 5 é 30 de maio, 6 de maio,
Aqui tá o calendário, pessoal. É só peguem para quem recebeu acima do salário mínimo a finais assim de junho. A gente pode criticar o rambo do INSS ou isso configura fascismo que questiona o humorista Mauro Cid Meirelles. Vou estar lendo mais para você. Quem quiser tá vendo mais a fundo a notícia que era no Conexão Política, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!